Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Esfriou, né, gente? Matheus Pereira, eu acho que nessa época meu filho tá sinal de frio, você só fazendo golaço, tá bom, né? A gente que lute com coberta, com blusa de frio, né? É. Ontem teve o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, né? O Cruzeiro empatou contra o Fluminense. Eu acho que em relação ao jogo, assim, né? É, O jogo que o Cruzeiro já poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo, mas, né, acabou não decidindo e, né, uma das máximas do futebol, quem não faz, leva. Então o Cruzeiro acaba levando o gol, né, assim, de uma jogada muito interessante, né, do João Kennedy. É, e vem para o segundo tempo, assim, sem modificações, né, mas eu acho que no segundo tempo, o Arthur já percebeu que não ia ter assim, uma mudança mesmo. E o Nezer acabou voltando assim, pior, né? E ele, acho que com 10, 15 minutos já ele já faz as substituições, né? Aí tem que ver essa questão se foi só por essa questão de que ele não, né, o Arthur Jorge não viu, né, que os jogadores tá, que não ia ter uma mudança no jogo em si, né? Ou se foi porque não colocou os outros jogadores antes por causa de questão médica, né? E aí o Cruzeiro acho que teve uma queda ainda, e aí no segundo tempo acho que não teve domínio tanto do jogo. No primeiro tempo, assim, teve domínio total. E acaba, né, conseguindo ali, de uma falta do Matheus Pereira, fazer o gol, e acho que foi um resultado assim que mostrou um pouco do jogo, sim, né? O Fluminense, claro, não teve tantas chances, tal, mas foi efetivo, né? E acho que a gente sabe, né, que tem essa questão, né? O que vai mesmo é a bola do gol, a bola no gol não é a porcentagem de quantidade que você tá com a bola, tal. E o Cruzeiro, né, não acabou não aproveitando as chances, mas ainda, né, a partir da força de vontade ali conseguiu o empate. Acho que acabou que o Neymar virando a grande questão do jogo, assim, né? Acho que tem coisas para melhorar, sim, né? E não fez uma partida boa, principalmente ele, nem o Arroio, né? Mas, assim, aí levando em consideração principalmente o Arroio, né, que veio, graças a Deus, né, assim, a gente acho que deu muita sorte, porque ele veio, assim, né, sem ter tempo também, quando veio, né, o Jardim, né, todos os treinadores que vieram, menos o Tite, vieram com meio que tendo que mexer com o carro andando, né, e com o Jardim também foi assim. Então tanto Arroio quanto o Neymar vieram, né, sem esse período para adaptação, tal, né, mas principalmente o Arroio, né, no passado, né, no jogo contra o Corinthians, tal, apesar de ter, né, naquele do Brasileirão e no de lá faz os dois gols, né, então quando a gente precisou, né, eles acabaram, ele, ele assim deu, né, mostrou mais pro time que é uma pessoa que pode confiar, tal. E o Neymar ainda, né, teve menos jogos, tal, mas acho que ontem, até no segundo tempo, o Arthur Jorge percebeu que a questão de que ele estava muito para baixo mesmo, assim, né, errando os jogadores ali. Acho que teve uma hora que o Matheus Pereira, Fabrício Bruno chamando ele, assim, ele meio cabisbaixo, então acho que ele sentiu ontem, sim. E acho que o Arroio até postou hoje sobre a questão da não convocação e tal, né? Então talvez isso possa ter influenciado ele. Se até o Fabrício Bruno comentou, né, que a não convocação e tal, para ele, né, influenciou tal, né? Imagina para dois meninos jovens, né? Assim, então eu acho que o Neiser, assim, né, é o forma específico dele.
Tem que melhorar, né, porque senão vai ficar naquela questão de promessa também, né, porque pela seleção da Colômbia, tal, né, fez um campeonato muito interessante, tal, né, mas ainda não tinha jogo no profissional, tal, né, agora que tá começando, então, né, ele tem que se mostrar. Claro que a gente vê que ele tem um diferencial, né, principalmente nessa questão de roubada de bola, tal. Acho que a questão dele mais é essa questão da finalização mesmo ali, quando tá ele e a bola. Porque você vê que no jogo, né, que ele tá às vezes com dois, ele, mas o atacante e tal, às vezes na roubada de bola ali e tal, ele é muito bom, assim, né? Até tem, parece que uma corrida melhor do que a do Caio Jorge, assim. Só que o Caio Jorge já tem esse refino técnico própria bola aí, né? Na decisão e no gol. Talvez, né? Por exemplo, o Caio Jorge, mesmo tendo a pouca idade, jogou, né? Cristiano Ronaldo e tal. O Neymar, né? Tá começando, vamos dizer assim, agora. Então, talvez isso influencie ainda, mas, né? É uma coisa que se pode melhorar. É só trabalhar tal, mas ele também, né? A questão vai ter que querer. É, e outra coisa, acho que, né, eu não vaiaria, eu não acho certo vaiar tal, mas eu acho que eu entendo essa questão do torcedor, né? Parece que ele foi vaiado no jogo. Então, né, acho que é normal, né, vaiarem. A questão é o torcedor não absorver, o jogador, né, não absorver aquilo. Porque acaba que que eu vejo muito, a pessoa vai e tal, mas é mais um momento ali, né? Porque o torcedor tá vendo o jogo ali na hora, e você vê, né, jogador errando aquelas chances e tal, e acabou ontem fazendo falta, né? Teve nos outros jogos, acabou que não tá. Né, a diferença para agora é que agora a gente não tem Caio Jorge para colocar no lugar dele, né? Ontem nem jogou tal, nem tava no banco, então a gente não tem, tá? Não tem Caio Jorge. Nos outros ele tava errando tal, não tava tendo tanto problema porque não estava fazendo falta, vamos dizer assim, às vezes o Cruzeiro já estava com placar, ou às vezes, né, não fez falta, ontem já fez, né, se tivesse aproveitado aquelas chances no primeiro tempo. Então é ele absorver isso mesmo para ele, crescimento dele mesmo como jogador tal, porque, né, a gente sabe que vida de jogador é isso mesmo, vai, né, muitas vezes é desgastante mesmo, né? Vai ter crítica e tal, o que é comum, né? Ele tem que saber lidar com isso. A questão é ele saber melhorar isso, mas foi uma coisa interessante da coletiva até o Arthur Jorge ter comentado especificamente do Neymar, né? E ele normalmente não comenta de jogadores, mas ter comentado e a questão de citar, né, que não foi só o Neymar que não jogou bem, né? Outros jogadores também estão colocando que todo time tem que melhorar e eu concordo com isso, né? Ontem também vai ter posições aí que a gente já sabe que vai precisar, né? Então é olhar isso, é tirar o proveito do jogo de ontem e foi uma boa coletiva do Arthur Jorge, né? Falando sobre essa questão do time, né? Que vai, uma coisa importante também, né, que vai estar 100% tá 100% ali nas contratações que vão ser feitas, tal, né, que, né, Pedrinho, que abençoe que Pedrinho, Pedro Júnior, todo mundo ali trabalhe junto, um aprendendo com o outro, né, porque também não dá para ter uma dependência de Arthur Jorge. Claro que depende, porque é o treinador, então ele que vai tomar as decisões como treinador, né, mas o Cruzeiro, né, instituição, vamos dizer assim, Pedrinho Júnior, ele tem que entender já, né, começar já a trabalhar para cada vez mais compreender mais sobre essas questões do futebol. Bom, foi esse vídeo, acho que vai ser o último em relação aos jogos, né, porque a gente vai ter esse recesso. Mas eu quero que vocês comentem ideias de vídeos que eu possa fazer, né, nesse intervalo da Copa, tal. Vou tentando também fazer alguns do Cruzeiro, mas também vou fazer sobre os Jogos do Brasil na Copa, então
Vai ter vídeos sobre os Jogos do Brasil na Copa, né? Vamos ver até onde vai, né? E também dei ideias de vídeos, né, que eu possa fazer sobre o Cruzeiro até ao longo dessa parada, né, para não ficar na mesmice. Que a gente já tá aliviado, né? Assim, não, tava uma pressão, não, nossa, acabou, não vai ter jogo do Cruzeiro tal, né? Mas dá uma semaninha aí que eu estaria voltando aqui falando que, nossa, volta logo, já pode voltar, já tô tudo descansado tal, né? E então, né, é aquela relação de amor, caso de amor e ódio com o futebol, né? Você quer que tenha ficar um tempo longe, mas não aguenta, né? Então, bom ter esse recesso aí do Cruzeiro, é bom relaxar mesmo, né? Porque quando voltar vai ser puxado, né? A gente já sabe que vai ter, né? Libertadores aí, Flamengo, Copa do Brasil, Chapecoense, Jogos do Brasileirão também, que não pode, né, deixar pra lá, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí ideias de vídeo para esse recesso e também comentem o que vocês acharam do jogo. Um beijo, até o próximo vídeo.